Olá, meu nome é Alice Osterne, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual do Ceará e vou apresentar o trabalho intitulado Diagnóstico de Enfermagem em Idosos Identificados na Literatura Científica, Linguagem Nandaí e CIP. Primeiramente, é importante falar um pouco sobre a inversão da pirâmide etária, que vem demonstrando o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. Diante desse novo cenário, a promoção da saúde de idosos se torna o foco de atenção dos profissionais da área, havendo a preocupação na qualidade dos cuidados fornecidos. Para atenuar dúvidas desta qualificação, o profissional deve revelar sua identidade utilizando a essência de sua profissão, sua linguagem, aplicando o processo de enfermagem. A partir disso, destaque os benefícios da aplicação do processo de enfermagem, tanto para a identidade do enfermeiro quanto para o cuidado ao idoso, sendo ideal para identificar a necessidade específica dessa população com a identificação de diagnóstico de enfermagem. De acordo com Nandaí, o diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde e processos da vida, sendo essa etapa essencial no planejamento da assistência integral de enfermagem. Assim foi elaborado o seguinte questionamento: quais os diagnósticos de enfermagem prevalentes entre a população idosa referidos na literatura científica? A construção dessa pesquisa se justifica por ser significante o processo de modificações que ocorre no idoso que necessita de atenção integral do enfermeiro, além de possuir relevância por fornecer um embasamento teórico para qualificar a prática clínica do cuidado ao idoso. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi identificar os diagnósticos de enfermagem prevalentes entre a população idosa referidos na literatura científica. O estudo se trata de uma revisão integrativa e a busca dos artigos foi realizada na BVS utilizando a Medline, Linux e BDF. Foram utilizados os descritores diagnóstico de enfermagem idoso e o termo alternativo pessoa idosa empregando o operador booleano AND. Os critérios de inclusão consistiam em artigos publicados no período de janeiro de 2010 a setembro de 2020 nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, e os critérios de exclusão foram baseados no corte de artigos que não abordavam a população idosa e que não responderam à questão norteadora. Assim, a amostra constituiu-se de 41 artigos. Para análise dos artigos, foi avaliada a prevalência de estudos sobre DE em idosos publicados entre janeiro de 2010 e setembro de 2020. Os anos que se destacaram pela produção de artigos com a temática foram 2015 com 6 e 2019 com 7. Os anos que possuíram uma queda na sua publicação foram 2013 e 2017, ambos com 2, além de não haver trabalhos expostos em 2020 até o mês de setembro. Mesmo que há uma variação na quantidade de artigos publicados a cada ano, evidenciando uma deficiência na divulgação de conteúdo científico sobre essa temática, o que prejudica o aprimoramento científico dos enfermeiros. Em seguida, foi realizada a síntese dos diagnósticos identificados na população idosa, com base na literatura científica, apontando a frequência e prevalência, baseada na NANDAI e na CIP. A análise dos dados apontou que os diagnósticos existentes no NANDA mais prevalentes foram risco de queda, com 8,25%, constipação e dentição prejudicada, com 4,85%. O diagnóstico risco de queda apresentado com a prevalência é definido como a suscetibilidade aumentada a quedas que pode causar dano físico e comprometer a saúde, sendo necessário que o enfermeiro identifique precocemente a partir dos fatores de risco, como dificuldades na marcha e incontinência. Sobre a constipação, a sua alta prevalência se deve às alterações fisiológicas advindas do processo de envelhecimento. Com fatores relacionados à desidratação e obesidade, podemos observar a importância da atuação multiprofissional de enfermeiro e nutricionista para incentivar a ingestão de líquidos, manutenção da saúde e prevenção de complicações intestinais. Quanto ao diagnóstico de dentição prejudicada, foi visto em um dos artigos da busca que 100% dos idosos apresentavam esse diagnóstico e nesta pesquisa também apresentou alta prevalência, o que denota uma atenção especializada analisando os fatores de risco. Após a abordagem dos diagnósticos constituídos no NANDAI, enfatiza-se aqueles que integram a CIP, e os mais prevalentes foram o risco de queda, com 10%, e sono prejudicado, com 8%. Nesse sentido, o enfermeiro deve estar capacitado para identificar fatores de risco e realizar planejamento da assistência. Portanto, vimos que o indivíduo em processo de envelhecimento demanda um cuidado especializado do enfermeiro. Então, DS com baixa prevalência, como proteção ineficaz, síndrome do idoso frágil e medo, também devem ser identificados precocemente para a adoção de intervenções imediatas. Concluímos que a linguagem de enfermagem se baseia em uma padronização no planejamento de cuidado, promovendo a identidade do enfermeiro e a assistência ao idoso. Para tanto, são utilizados NANDAI e CIP, que reúnem os diagnósticos de enfermagem. O levantamento realizado na pesquisa indica que a prevalência do risco de queda em ambas as taxonomias utilizadas, e é fundamental a realização de pesquisas sobre essa temática para o embasamento teórico sobre os diagnósticos adequados e as intervenções a serem adotadas, além de fornecer a profissionais e estudantes da área de enfermagem o aprimoramento de seus conhecimentos sobre o cuidado ao idoso, com foco na linguagem de enfermagem para uma assistência integral a essa população. Essas são algumas das referências utilizadas no trabalho, e obrigada.